Olá, meus amigos, irmãos de comunidade. É uma alegria poder estar aqui com cada um de vocês. Fui convidado e hoje quero poder estar partilhando convosco sobre esse caminho que a comunidade está fazendo, caminho informativo, através desse livro, A Pedagogia da Direção Espiritual, com o Frei Patrício e Ciadini, né? Esse Frei Carmelita. E me foi pedido de estar aqui tratando com vocês o capítulo 35, cujo tema é a direção espiritual nas várias circunstâncias da vida cristã. Eu vou estar conversando com vocês, enfim, a partir daquilo que o Frei apresenta nesse capítulo, que é o último. Então também como a gente vai fazer uma espécie de conclusão de todo esse longo caminho que foi feito através do livro e de cada irmão que pôde vir aqui dar a sua contribuição para a nossa família, para a nossa comunidade. Nesse capítulo 35, quero falar com vocês 3 pontos. O primeiro, diria como uma síntese da direção espiritual, que o Frei, aqui no livro, ele vai dizer o seguinte, que a direção espiritual se propõe a ajudar o cristão a um crescimento, ajudar a pessoa a crescer. E aí, letra A, crescimento nas virtudes teologais. Aqui ele traz e cita o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios 13, versículo 13, a fé, a caridade e a esperança. E para ir um conselho como irmão também, para poder aprofundar mais o conhecimento da igreja e assim podemos ajudar as pessoas, que não somos só diretores espirituais, mas somos também missionários, evangelizadores, né? Anunciamos o Cristo em nome da igreja. Aconselho vocês a poder ler um pouco mais sobre a fé, a caridade e a esperança aqui no Catecismo da Igreja. E, sobre a esperança também, nós podemos ver a Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, um documento do Concílio Vaticano II. Sobre a caridade tem o documento do Papa Bento XVI, né? Deus Caritas, Deus é amor. E sobre a fé também tem o documento do Ano da Fé, Porta da Fé, os discursos do Papa Bento XVI no Ano da Fé. Isso pode nos ajudar muito. Letra B, então esse crescimento nos ensinamentos da igreja, como eu já citei alguns documentos, e cada vez mais é importante para nós conhecer a doutrina. Nós vamos ver que no decorrer da leitura aqui do livro, o Frei ele vai dizer muito isso, né? Que a importância de conhecer os documentos da igreja que nos apresenta a realidade, né? Sabendo que cada documento da igreja que é escrito é fruto de muita pesquisa, de conversa com os bispos, com os padres, né? Então é uma luz que a igreja encontra através da palavra de Deus para responder à realidade cotidiana no qual as pessoas vivem. Letra C, conhecimento de Cristo. Então, é importante nós que ajudamos as pessoas, que vivenciamos esse ministério, como vai dizer o Frei, da direção espiritual, levar as pessoas à experiência de Deus, ao conhecimento de Cristo. É até bonito que tem alguns irmãos e algumas pessoas nas diversas missões que já passei também, de ajudar, sobretudo, os leigos que nós acompanhamos, a indicar uma tarde de espiritualidade, de silêncio, de escuta da palavra de Deus. Se for possível, um dia de retiro pessoal, ou no sábado, no domingo, porque geralmente as pessoas que nós acompanhamos, elas trabalham no final de semana. Então, mas aqui a ideia é essa, levar as pessoas ao conhecimento de Deus. E aqui eu quero enfatizar também que no documento de Aparecida, quando se fala de discipulado, do caminho de Cristo, não tem como falar em missão se não tem um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Talvez essa linguagem para nós, que antes de vir para a aliança de misericórdia, sobretudo, né, vivemos uma experiência de Deus e a partir disso respondemos generosamente, espontaneamente, voluntariamente esse chamado, seja uma linguagem para nós, assim, faz parte do nosso cotidiano, né? Mas tem diversas pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia que talvez não tenham
tanta clareza assim, do fato de ter a experiência de Deus. Letra D, de ajudarmos as pessoas no compromisso com o Evangelho. Para nós é prática e vivenciamos, faz parte, está no nosso estatuto também, dali a meia hora, para ouvir a palavra de Deus, deixar-se ser tocado por um versículo e poder deixar que a palavra nos ilumine durante o dia. Então, as pessoas que nós fomos ajudar na direção espiritual, poder ensinar para elas, passar o método, como que faz, e também um livro que depois eu posso estar encaminhando para vocês por e-mail, o livro do Amadeu Cincini, A Vida ao Ritmo da Palavra, que até nesse ano o Padre Evandro tem utilizado desse livro para estar aprofundando o caminho de formação com o primeiro ano no Botuquara, né? É um livro muito bom, já utilizamos em diversas fraternidades, para poder nos ajudar a meditar a palavra, se comprometer com ela, sabendo que é a palavra que nos forma, né? É o Cristo que nos forma a ser outro Cristo na realidade de hoje. E letra E, qual que é a finalidade de tudo? De crescer nas virtudes teologais, nos ensinamentos da igreja, no conhecimento de Cristo, no compromisso com o Evangelho, para levar o quê? A plena identificação com Cristo Jesus. Aqui está o essencial. No fundo, se formos olhar aquilo que os documentos da igreja ensinam, é vivemos o nosso batismo. Ser batizado é o quê? Ser um outro Cristo no mundo de hoje. Então, as pessoas, ajudar as pessoas a viver bem com aquele compromisso que os padrinhos assumiram enquanto éramos criança, e depois reafirmamos isso no sacramento do Crisma. Então, vivemos bem o nosso ser batizado, os princípios evangélicos, dando testemunho da pessoa de Cristo no mundo de hoje. Então, ajudarmos as pessoas que nós acompanhamos nesse sentido. O segundo ponto que eu quero estar partilhando com vocês, que é o que o Frei Patrício coloca para nós, é a importância da influência eclesiológica, ou seja, como que a igreja nos ajuda nesse caminho e o quanto é importante nós nos sentirmos igreja para formarmos as pessoas não conforme eu penso, mas conforme a igreja pensa, e sobretudo as pessoas que participam da Aliança de Misericórdia, conforme aquilo que o carisma nos oferece como uma prática de espiritualidade na vida concreta. Então, a letra A aqui, quero destacar que o diretor espiritual deve ser capaz de orientar as pessoas na realidade cotidiana em harmonia com o ensinamento da igreja. Né? Isso aqui quem fala é o Frei, estou seguindo direitinho como ele coloca aqui para nós. Só vou tentar aqui estar atualizando um pouco para a realidade prática da nossa vida também. Né? É interessante, porque quando ele fala orientar as pessoas na realidade, ou seja, no cotidiano, em harmonia com o ensinamento da igreja, então, espera aí, para eu orientar alguém a viver conforme a igreja, o ensinamento da igreja, logo, eu preciso ter um conhecimento aprofundado daquilo que a igreja ensina. E também estar atento aos noticiários do dia a dia, que nem uma vez numa cidade do Alasca aí, já tinha uma doença que tinha se espalhado, fazia tantos meses, aí a pessoa passou, estava perto de um padre, viu a notícia viu a notícia no jornal, aí falou, nossa, o que é isso aí que está acontecendo? Aí o padre pensou, vixe, que mundo que esse missionário vive, né? Fazia 6 meses que o noticiário estava falando de uma doença que estava como uma epidemia na sociedade, no Brasil, enfim. Então, é importante para nós fazer um esforço a cada dia de estar por dentro da notícia, estar por dentro do mundo, porque também somos formadores de opinião. Ler jornal, estar atento à notícia lá no seminário interessante, que nós temos um costume, se torna até como que um final de momento fraterno domingo à noite, né? Tem a janta no domingo, aquela janta de festa, de acolhido, como acredito seja nas diversas fraternidades também. Lavamos a louça ali junto e depois corremos para a sala para ver ali o Fantástico, enfim, assistir a programação, para junto estarmos por dentro daquilo que está acontecendo, discutirmos e ver como, à luz da Palavra de Deus, nós podemos oferecer às pessoas
algo diferente, né? Que senão não basta, é importante ver, mas ver para formar um senso crítico, que nós sempre temos que formar as pessoas para sermos pessoas diferentes, pessoas que remam contra a maré. E uma coisa que é interessante também relacionada ao conhecimento da doutrina da igreja, uma vez o padre Rogério Valadares, dando uma formação para nós, ele disse que para ser um bom diretor espiritual, tem que conhecer bem o assunto de espiritualidade e o assunto sobre a doutrina, sobre a moral cristã. Então, por isso que é importante conhecer os documentos da igreja também. E aí o Frei Ciadino, ele vai dizer que para nós aqui no contexto da América Latina é indispensável a leitura do documento de Aparecida. O que a igreja, quais são os ensinamentos que a igreja oferece para nós? Ele fala também sobre a CNBB, tem aqui esse documento número 62, missão e ministério dos cristãos leigos e leigas no Brasil. São indicações que a igreja dá, então quanto mais conhecemos, melhor vamos poder ter o discernimento do Espírito para poder ajudarmos as pessoas. Letra B, a direção espiritual deve orientar as pessoas para que possam escolher bem, com maior conscientização, a própria vocação. Então, lembrando aqui que o nosso tema é a direção espiritual nas diversas circunstâncias da vida. Letra C. O diretor espiritual deve ser a pessoa de fé e competente nas várias áreas do conhecimento humano. Pessoa de fé e competente nas várias áreas do conhecimento humano. Aqui eu indico uma graça para o nosso movimento, que é para a igreja também, o curso de direção espiritual que o Padre Pedro, com o Joel, o Miguel estão levando à frente. Porque quando aqui o Frei ele fala do conhecimento humano, o Joel ele é especialista na área de antropologia, que é sobre o ser humano. Então, as formações que ele dá, os modos, como vai acontecendo também, isso pode iluminar e nos ajudar a entender melhor sobre a pessoa. Porque quanto mais eu conheço o ser humano, melhor eu vou poder compreendê-lo e assim melhor vou poder ajudá-lo também. Ponto 3. Como orientar na escolha vocacional? Até o Frei, ele comenta aqui no livro, né? Ele fala que as pessoas perguntam, orientar um padre, um consagrado, um religioso, um casal, um jovem no dia a dia, é a mesma coisa? Ou cada um tem algo de específico? E aí eu quero ler para vocês aqui, na página 375. Quem sabe faz ao vivo, né? Que eu quero pegar aqui na íntegra mesmo, que é muito interessante, não deixar isso passar despercebido. E ele vai começar a dizer, quem procura Jesus exige dele uma resposta para poder segui-lo, com maior generosidade. E ele cita aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 35 ao 39. O Evangelho de João nos apresenta os seguidores de João Batista, buscavam a vontade de Deus e queriam reconhecer melhor o Messias. E quando João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, João e André vão à procura do mesmo Cristo, e entre eles se instaura um diálogo. Que procurais? No dia seguinte, João estava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviam essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? Eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu, vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Aqui o José Tolentino, que é um padre de Portugal, ele, no livro dele, Leitura Infinita da Bíblia, ele está com uma coisa interessante. Ele fala, vinde e vede. Não destaca a cidade, o bairro, porque no fundo, o diretor espiritual é como aquele que leva a mística ao encontro com Cristo. E é a partir do encontro com Cristo, no Espírito de Cristo, que a pessoa vai passar a viver a sua vida no dia a dia.
E aproveito também porque é interessante que falar de direção espiritual está dentro, na teologia, está dentro da área da espiritualidade. E é legal porque, assim, às vezes as pessoas confundem mística com espiritualidade. Mística é ligado a mistério, o modo como cada um de nós se encontra com Deus. Nós, filhos da misericórdia, segundo o livro No Oceano da Infinita Misericórdia, uma das características dos filhos da misericórdia é o quê? É ser aquilo que eu sou. É dar para Deus aquilo que eu sou, o modo como eu me encontro com Ele. É bonito porque assim, não é ficar inventando coisas, inventando palavras. Somos resgatados pela misericórdia de Deus. Então, é dar a minha miséria. Senhor, eu sou isso, pode contar comigo. Essa é uma das características, né? Então, esse é o modo como eu me encontro com Deus. A mística. Então, é o Espírito de Deus que me move na realidade. Espírito de Deus na realidade. Espiritualidade. Faz sentido, meus irmãos? Então, só para entender que a mística, como eu me encontro com Deus, e o Espírito de Deus que me movimenta no dia a dia, a realidade. Isso é espiritualidade. Então, vinde e vede. Então, é levar o orientado ao mistério, ao encontro com Cristo, que vai ser a luz na consciência, que vai orientar os passos a qual a pessoa é necessário seguir. E continua aqui o Frei Seadini, os dois discípulos pedem ajuda a Jesus, para que possa escolher a própria vocação e discernir o caminho. Jesus assume o papel de diretor espiritual, comprometendo-os para que possam segui-lo e abandonar tudo. Ou seja, o diretor espiritual tem a missão de ajudar as pessoas a tomar com amor e clareza importantes decisões na vida, meus irmãos. O diretor espiritual tem a missão de ajudar as pessoas a tomar com amor e clareza importantes decisões na vida, por meio da oração e dos conselhos, que sempre comportam a exclusão de algumas decisões em favor de outras. Ou seja, se a pessoa está na dúvida, não sei se sou um jovem, não sei se eu caminho para a comunidade, se eu quero casar, de repente a pessoa entende que ela quer viver o matrimônio, então o fato de ela escolher uma pessoa para namorar, automaticamente está excluindo outras pessoas. Ou seja, é uma opção fundamental. A pessoa escolheu aquilo e quer levar aquilo até o fim da vida com ele também. Então é um pouco disso que essa expressão que o Frei vai usar aqui, que uma escolha que eu faço, automaticamente estou excluindo outras. E deve ser uma livre decisão que a pessoa toma. Isso ele vai enfatizar bastante. E algumas coisas que são importantes também, a reflexão do orientador espiritual deve ajudar para que a escolha realizada corresponda a três critérios. Primeiro, que a pessoa, o cristão ao qual você orienta, viva para a glória de Deus. Tudo faça para a glória de Deus. A outra coisa é que permita-se o bem da pessoa, essa realização pessoal dela, que ela encontre sentido naquilo que faz, em diversas áreas da sua vida. E o terceiro aqui, que ela possa se encontrar na comunidade aonde ela habita. Esse discernimento exige oração e luz do Espírito Santo, para que não haja engano ou segundas intenções que prejudique o caminho humano e espiritual. Aqui, irmãos, estejamos atentos, porque sobretudo quando aproxima alguém, parece que quer conhecer mais a comunidade, uma coisa assim. Sejamos íntegros em relação àquilo que a igreja ensina e a Cristo, nosso Senhor. Escutar a pessoa, ajudar a pessoa a se encontrar. Lembremos que os nossos fundadores sempre nos ensinaram que nós temos que ajudar as pessoas a encontrar a sua vocação na igreja. Se ela se encontra no carisma e quer fazer parte da Aliança de Misericórdia, amém. Se ela se encontra numa vida religiosa, contemplativa, como diversas irmãs nossas estão no Carmelo, outros em mosteiros, enfim. O importante é ajudar as pessoas a se encontrar. Toma cuidado para não querer manipular, é isso que ele está dizendo aqui. Então, estarmos atentos à integridade. E, dando sequência, aqui já quero para entramos no ponto 3, agora o 3.1.
a direção espiritual e os esposos. Aqui vai dizer, o Frei vai dar algumas pistas para nós, como poder ajudar até mesmo a orientar os casais no caminho de Deus. E aí ele vai citar o documento da Igreja, do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, e vai reafirmar muito sobre a espiritualidade do encontro, no número 49, na página de 97 a 68. Não vou ler tudo aqui, mas vocês podem aprofundar depois esse documento da Igreja, Gaudium et Spes. Só umas pinceladas para nós que é muito profundo. Sobretudo quem acompanha de modo específico aos casais jovens, namorados, noivos, quem trabalha com as famílias, olha, debruce sobre isso que é uma riqueza. Vou dar algumas pinceladas, mas depois você pode estar aprofundando no seu estudo pessoal. Uma das coisas que fala que a palavra de Deus convida repetidas vezes os noivos a alimentar e robustecer o seu noivado com amor casto, e os esposos a união com o amor indiviso. Interessante, porque muitas pessoas pensam que essa coisa de onda de castidade, é a renovação carismática, é as novas comunidades. Não, um documento da década de 60 que já diz isso, né? Então nós só estamos atualizando, sendo atentos e dóceis àquilo que a nossa igreja nos ensina. Em relação ao matrimônio, a vida 2, vai dizer, o orientador espiritual deve ajudar ao verdadeiro amor. Então, a motivar esse amor entre os esposos. E nessa espiritualidade do encontro, homem e mulher, unindo o humano e o divino, esse amor leva os esposos ao livre e recíproco dom de si mesmo, que se manifesta com ternura do afeto e com as obras, e penetra toda a sua vida, aperfeiçoa-se e aumenta pela sua própria e generosa atuação. Esse amor humano deve transcender, ou seja, ter como fim último essa glorificação de Deus. Por isso, ele transcende, por isso, imensamente, a mera inclinação erótica, a qual, fomentada egoisticamente, rápida, miseravelmente, se desvanece. Esse amor tem a sua expansão e realização peculiar no ato próprio do matrimônio. São, portanto, honestos e dignos os atos pelos quais os esposos se unem em intimidade e pureza, realizados de modo autenticamente humano. Experimentem e alimentem a mútua entrega, pela qual se enriquece um ou outro na alegria e na gratidão. Aqui devemos ajudar os casais a serem criativos no amor também, seja nas coisas práticas do dia a dia, mas também nós quem tem experiência de acompanhar casais sabe que tem dia que o homem deseja muito ir lá e consumar, mais uma vez, o matrimônio no ato sexual, e deve ver isso com muita alegria, como diz o documento também, mas de repente a mulher não pode. Então, mas existe somente, só na penetração do pênis e a vagina que vai acontecer o amor entre eles? Não, que nem tem um fato de um casal do Alasca aí, e, por exemplo, o desejo deles estarem juntos e vivenciar essa intimidade é tão grande, de repente a mulher, naquele dia, não pode, entendeu? Porque é a menstruação, enfim. Mas qual são a criatividade do espírito na vida matrimonial? E aqui eu estou falando de espiritualidade, a dimensão do matrimônio, dessa vida a dois. Eles fazem a seguinte escolha: tomam um banho juntos, sabe? E ali vivenciam aquela coisa do amor, conforme está falando aqui o documento da igreja que nos ilumina aqui para uma teologia do corpo. Experimentam e alimentam uma entrega mútua. São dignos os atos, na intimidade, na pureza, no desejo de se amar e estarem juntos entre eles. Então nós temos que ajudar aos casais a serem criativos no amor entre eles. E dou um passo à frente, e também depois o fruto, que é a prole, como vai dizer esse documento também, os filhos, ajudar com que os casais eduquem os filhos na fé. E o documento ele vai falar também sobre a igreja doméstica, que no fundo resgata o princípio do cristianismo. Paulo, quando chegou em Corinto, ele não tinha para onde caminhar. Aí ele foi à feira, começou
a vender tapete, ali conheceu Priscila e Áquila, um casal, começou a conviver com eles, eram cristãos vindos de Roma, e na casa deles começou a igreja cristã ali em Corinto. A missa era celebrada na casa, naquele tempo não tinha igreja. Mas nesse sentido, quero chamar a atenção para nós. A criatividade do amor. Então, assim, com os filhos, com a família, de como fazer para educar o meu filho na fé, como fazer para que a minha classe seja, como dizia São João Paulo II, um santuário de Deus, um lugar onde se vive o amor, a ternura, onde cada um possa encontrar o espaço para que seja ele mesmo. Então, aqui esse toque importante para poder ajudar os nossos casais. 3.1.1 O casal que procura orientação espiritual deve ser estimulado a aprofundar a vivência do matrimônio. Letra A. Na espiritualidade de comunhão entre eles. Como disse agora, a família é um espaço onde o outro pode ser ele mesmo. B. Espiritualidade da fidelidade. E uma das características, vai dizer o Frei Patrício, uma das características da fidelidade é o aspecto material. Ou seja, vai dizer ele, haverá sempre momentos em que ser fiéis constituirá sofrimento, deserto e solidão. E aqui ele dá uma linha bonita para a espiritualidade do casal, que é o quê? A fidelidade não pode ser desunida na contemplação da cruz de Cristo, crucificado, que, fiel ao projeto do Pai, morreu na cruz por amor à humanidade. Então, lá no ato do dia da celebração do matrimônio, prometo ser fiel na saúde, na doença. Essa fidelidade com a palavra vai se concretizar na medida que nos sofrimentos da vida, o casal ele possa ali, identificar Cristo nos sofrimentos e possa dar sentido a ele. Então, são uns toques que, conforme o Frei disse, podemos estar atentos para ajudar os nossos orientandos. Letra C. O matrimônio tem uma dupla fecundidade, biológica e espiritual. E o Frei destaca aqui que o diretor espiritual deve ajudar o casal a cooperar com o Senhor na geração de filhos. Como diz nosso querido Paulo Rafael, né? Temos que povoar o céu. Letra D. A família não pode ser um círculo fechado. Ou seja, sempre ajudar os casais, sobretudo aqueles que têm os filhos, o quanto é importante quando fazer uma obra de caridade, ajudar os pobres, excluídos, os últimos, levar os filhos juntos. Me lembro quando eu morava na missão do senador Camará, no ano de 2009, uma vez um missionário me disse, né? Continue a trazer seu filho quando você traz providência para ajudar os missionários. Porque desde já o seu gesto vai educar o seu filho à caridade, a estar aberto à necessidade dos outros. Letra C, é aquilo que a igreja nos ensina. Qual que é o modelo de família? Olhando para a Sagrada Escritura, que a igreja confirma e apresenta para nós. Jesus, Maria e José. Tem até a oração, né? Minha família, vossa é. Então, poder ter, do ponto de vista bíblico, as atitudes de Maria, a atitude de José, a pessoa de Jesus. Letra F, um bom diretor espiritual, familiar, do matrimônio, dos casais, assim podemos dizer, o Frei vai dizer, ele deve ser um profundo conhecedor dos documentos da igreja sobre a família. Aqui aproveito também para apresentar a nós, um dos últimos documentos em relação à família. Quem ainda não leu, por favor, Amores Letícia, é importante para poder ajudar as nossas famílias sobre o amor na família. Letra G, o Frei nos convida a orientarmos as famílias aos exemplos dos casais cristãos. Tem os pais de Santa Teresinha, tem os casais na Palavra de Deus, Sara e Tobias. Enfim, ter sempre um ponto de referência para que sejam uma luz para o cotidiano da vida. O 3.2 é sobre a direção espiritual para seminaristas. Isso, quem vai ser seminarista pode pedir uma informação para o Padre Pedro, também tem aqui no livro, vai dizer algumas coisas, não vou aprofundar isso, tá bom? E só vou dar um toque que é essencial, que o documento Pastores da Bovobis, ele vai destacar de todos os passos que é importante para um seminarista e como poder acompanhar ele, que isso é ligado mais a uma vida de seminário, né? Mas um centro que para nós que é importante, que ele ressalta, é a pessoa de Cristo como bom pastor. Então, cada um, se tem um seminarista na sua fraternidade, até como, abro um parênteses como irmão mesmo, é ajudar
a cada dia mais, a trazer no coração, rezar, para que ele tenha sempre a figura de Cristo, bom pastor. E o 3.3, a direção espiritual dos religiosos e religiosas. O diretor espiritual deve conhecer o carisma do qual brota um modo de viver a vida espiritual. Então é importante, sobretudo nós que atendemos direções espirituais e membros de religiosos, congregações, ou nós que fazemos a direção espiritual com pessoas que são de fora também, poder dar um sonho de Deus, ou até mesmo no livro do Anciano da Infinita Misericórdia. É bonito quando tinha um seminarista que estava em missão em Manaus, e o bispo, que era diretor espiritual dele, para melhor poder ajudar ele, pediu os estatutos da comunidade. Né? Então é isso que o Frei está destacando aqui, para poder, a partir da realidade que a pessoa traz, poder ser a luz de Deus para ela. Né? E nesse caso, conhecer o carisma com quem eu estou lidando é muito importante também. E aí o Frei ele vai destacar aqui no livro, né, os valores essenciais da vida religiosa. Todo religioso, nós da Aliança Misericórdia, vencemos isso também, o segmento, letra A, segmento radical e apaixonado da vida de Jesus. Letra B, fidelidade ao carisma, a qual foi confiado a cada um de nós. Letra C, a vivência dos conselhos evangélicos, castidade, pobreza, obediência. Então, quando orientamos as pessoas, estarmos atentos, o Frei vai dizer isso, né? No caminho espiritual, estar atento como está a vivência das pessoas em relação aos conselhos evangélicos. Letra D, o diretor espiritual, vai dizer o Frei, ele deve educar o religioso a viver em harmonia com os superiores, assumindo com responsabilidade e fidelidade o que lhe é confiado. Letra E, viver com alegria a vida comunitária, superando o individualismo e os inevitáveis conflitos. Faz parte, gente. Onde tem ser humano, tem conflito, tem as diversas dificuldades, mas aqui eu quero abrir um parênteses e chamar a atenção para nós da Aliança Misericórdia, o quanto é importante olharmos a pessoa. Maria Paula nos ensinava muito isso, poder olhar a pessoa a partir do dom que ela traz e a partir disso trilhar um caminho com ela também, motivando, incentivando. Feche parênteses. Conflitos são inevitáveis, tendo sempre presente a vida da caridade fraterna. É o nosso desafio. Abrir o olho, estou no eu comigo mesmo. Sair da cama é viver o nós, constantemente, né? Esse é o nosso desafio e assim devemos ajudar as pessoas a qual orientamos também. Depois o Frei ele dá a continuidade como um bom carmelita, né? Ele coloca algumas citações também, falando sobre o carisma da espiritualidade dos carmelitas, como poder orientar a essas pessoas também, sobretudo ligado à vida contemplativa. E assim, meus amados irmãos e irmãs, quero poder concluir com vocês, pegando aqui na íntegra mesmo que o próprio Frei Patrício Ciandini coloca, aqui na conclusão. Ele vai dizer para nós, esse tema da direção espiritual, em caso específico, seja de grande valia para os diretores espirituais, que assumem a responsabilidade de ajudar quem busca de verdade a santidade, feitas as devidas adaptações segundo o estado de vida das pessoas, como nós vimos, seja no matrimônio, seja na vida religiosa, feitas as devidas adaptações segundo o estado de vida das pessoas, serve para todos, tendo presente que todos somos chamados a ser santos, vivendo o Evangelho com responsabilidade na profissão e no ambiente onde vivemos. E ele vai citar aqui o encontro de Jesus com o jovem rico. Alguém se aproximou de Jesus e disse, mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu, um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, enfim, né? Foi fazendo esse caminho. O jovem disse, já observo tudo isso, que me falta ainda? Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu.
Depois, vem e segue-me. Quando ouviu essa palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. E aqui conclui com a palavra do Frei: o que devemos pedir aos dirigidos não são coisas extraordinárias, mas sim a vivência dos mandamentos de Deus. O resto é pura graça. A cada um de vocês, meus irmãos, desejo a paz, que a graça do Espírito Santo possa continuar a formar cada um de nós nesse carisma maravilhoso que é a Aliança de Misericórdia, a nossa família, e que possamos ajudar as pessoas a se encontrar através da direção espiritual, segundo a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja e aquilo que é fruto da nossa oração pessoal. Devemos trazer as pessoas no coração para termos a luz do Espírito e poder ser luz de Deus para que elas possam, perante a realidade concreta da vida, escolher pelos mandamentos de Cristo, escolher pela pessoa de Jesus e se viver como um filho de Deus, sendo um outro Cristo no mundo de hoje. Um abraço a cada um de vocês.